Desce do carro agora, sua mentirosa. O grito do policial cortou a noite fria de setembro como uma lâmina. Minhas mãos tremiam no volante, enquanto ele apontava a lanterna para o meu rosto, acusando meus documentos de serem falsos. Mas quando ele iluminou o banco de trás e viu quem estava ali, o bebê dormindo no bebê conforto e o bilhete colado no vidro ao lado dela, seu rosto perdeu toda a cor. Naquele momento, ele entendeu que não era eu quem estava em apuros. Era ele. E antes de eu te contar como cheguei até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai te deixar sem palavras. A jornada até aquela blitz começou muito antes daquela noite. Começou há 28 anos, quando eu ainda era um segredo guardado em papéis falsos e silêncios comprados. Meu nome é Renata Carvalho, e naquela noite de setembro, eu estava dirigindo sozinha pela BR-290 em direção a Porto Alegre. O vento frio da Serra Gaúcha batia nas janelas do meu carro, e a estrada estava quase vazia. Eram quase 11 da noite quando vi as luzes piscando à frente. Uma blitz. Reduzi a velocidade, peguei meus documentos na bolsa e parei onde o policial indicou. Ele se aproximou com a lanterna já apontada para dentro do carro, e algo no jeito dele me deixou imediatamente tensa. Boa noite, documentos, ele disse, seco, sem olhar para o meu rosto. Entreguei minha carteira de motorista e o documento do carro. Ele examinou por alguns segundos, depois franziu a testa e olhou para mim com uma expressão que misturava desconfiança e algo mais. Raiva, talvez. Esse documento está irregular, ele afirmou, balançando minha carteira no ar. Desce do carro agora. Espera, o quê? Eu perguntei confusa. Não está irregular. Acabei de renovar há 3 meses. Ele ignorou completamente o que eu disse e abriu a porta do carro com força. Desce agora, sua mentirosa. Não me faça repetir. O tom dele não era de um policial fazendo seu trabalho. Era de alguém com raiva pessoal, como se eu tivesse feito algo terrível. Desci do carro com as pernas bambas, tentando manter a calma. Olha, deve haver um engano. Posso ligar para o Detran agora e a gente resolve isso. Ele me cortou. Você acha que eu sou idiota? Esse documento é falso. Você vai ter que me acompanhar. Meu coração disparou. Aquilo não fazia sentido. Meus documentos eram legítimos. Pelo menos eu achava que eram. Até aquele momento. Então ele iluminou o banco de trás com a lanterna. Vi o reflexo da luz bater no bebê conforto onde minha filha, Helena, de apenas 4 meses, dormia profundamente. Mas não foi ela que prendeu a atenção dele. Foi o bilhete. Colado no vidro, bem visível, havia um papel branco com letras grandes em caneta preta. Ele se aproximou, leu e congelou. Seu rosto empalideceu. A lanterna tremeu em sua mão. E pela primeira vez naquela noite, foi ele quem ficou sem palavras. Para entender aquele bilhete e por que ele abalou tanto o sargento Moreira, preciso te levar de volta a Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, onde cresci. Ou melhor, onde fui criada, porque crescer implica pertencer. E eu passei a vida inteira sentindo que não pertencia a lugar nenhum. Meus pais, Vera e Osvaldo, eram pessoas distantes. Não no sentido geográfico, mas emocional. Eles nunca foram carinhosos, nunca me abraçaram quando eu chorava, nunca perguntaram sobre meu dia na escola. Eu era alimentada, vestida, educada, mas nunca amada. E desde muito cedo, aprendi a não esperar mais do que isso. Aos 12 anos, fuçando o sótão atrás de enfeites de Natal, encontrei uma caixa de papelão velha escondida atrás de uma pilha de cobertores. Dentro, havia uma certidão de nascimento, mas o nome escrito não era Renata Carvalho. Era Ana Beatriz Silva. A data era a mesma que a minha, o hospital era o mesmo, mas o nome dos pais era diferente. Desci correndo as escadas com o papel na mão e confrontei minha mãe na cozinha. Ela estava descascando batatas, e quando viu o que eu segurava, a faca caiu no chão. Mãe, o que é isso? Por que tem uma certidão com outra criança nascida no mesmo dia que eu? Ela não respondeu. Apenas começou a chorar, baixinho, cobrindo o rosto com as mãos molhadas.
Meu pai entrou na cozinha, viu a cena e simplesmente me arrancou o papel das mãos. Isso não é assunto seu, Renata. Volta pro seu quarto. Mas era assunto meu. Era sobre mim. Durante anos, aquela certidão me assombrou. Na adolescência, tentei perguntar de novo, mas sempre recebia o mesmo silêncio e as mesmas lágrimas. Quando completei 18 anos e saí de casa para estudar enfermagem em Porto Alegre, jurei a mim mesma que um dia descobriria a verdade. 10 anos depois, já formada e trabalhando em um hospital, comecei a investigar. Solicitei minha certidão original no cartório de Santa Maria. O que recebi foi um choque. No campo de observações, havia uma anotação apagada, mas ainda legível sob a luz. Registro tardio. Bebê abandonado. Adoção informal autorizada. Abandonado. A palavra me cortou como vidro. Meus pais não eram meus pais biológicos. E pior, alguém havia tentado esconder isso de mim a vida inteira. Contratei uma investigadora particular chamada Débora, uma mulher de 50 anos, ex-policial, que conhecia os meandros dos registros públicos melhor do que ninguém. Em 3 meses, ela destrinçou uma verdade que me fez questionar tudo o que eu conhecia sobre justiça. Não fui a única. Entre 1994 e 2001, dezenas de bebês foram registrados como mortos no parto no Hospital Regional de Santa Maria, mas na verdade foram entregues secretamente a famílias que pagaram por adoções ilegais. O esquema envolvia 3 médicos, 2 funcionários do cartório, um assistente social e, pasmem, policiais que faziam o transporte dos bebês. As mães eram sempre mulheres vulneráveis. Adolescentes, pobres, sozinhas. A elas, diziam que o bebê havia nascido morto. Mostravam certidões falsas, até caixões vazios em alguns casos. Enquanto isso, os bebês eram entregues a casais que pagavam entre 15 e 30 mil reais. Uma fortuna naquela época. Débora encontrou o nome da minha mãe biológica nos registros, Isadora Mendes. Ela tinha apenas 16 anos quando me teve. Solteira, sem família, trabalhando como doméstica. Segundo o registro hospitalar, o parto foi complicado e eu nasci sem sinais vitais. Mas nunca houve autópsia, nunca houve corpo, porque eu estava viva, sendo entregue a Vera e Osvaldo Carvalho, que pagaram 22 mil reais por mim. Quando Débora me entregou a pasta com todas as provas, sentei no chão do meu apartamento e chorei por horas. Não de tristeza, mas de raiva. Raiva dos meus pais adotivos por nunca terem me contado. Raiva do sistema que permitiu isso. Raiva de todos que participaram daquela mentira. Mas a raiva maior era pela mulher que eu nunca conheci. Isadora. A mulher que chorou a morte de uma filha que nunca morreu. Débora conseguiu localizá-la. Ela estava viva, morando em Alegrete, no interior do estado, trabalhando em uma lavanderia. Nunca se casou, nunca teve outros filhos. Segundo vizinhos, ela era quieta, reservada, e carregava uma tristeza que ninguém conseguia explicar. Eu sabia exatamente de onde vinha essa tristeza, e decidi que era hora de devolvê-la a quem ela pertencia, aos culpados. Dirigi até Alegrete em um sábado de manhã. A cidade era pequena, tranquila, empoeirada. Encontrei Isadora na lavanderia onde trabalhava, dobrando lençóis brancos sob a luz fraca de lâmpadas fluorescentes. Quando entrei, ela ergueu os olhos e algo nela estremeceu, como se reconhecesse algo em mim que nem eu sabia que estava ali. Isadora Mendes? Perguntei, a voz falhando. Ela assentiu devagar, franzindo a testa. Eu sou Renata. Ou Ana Beatriz. Sua filha. Ela largou o lençol. Suas pernas fraquejaram e ela segurou a mesa de passar roupa para não cair. Minha filha morreu. Ela sussurrou, a voz quebrada. Faz 28 anos. Não, eu disse, me aproximando. Eu estou viva. E eles mentiram para você. Passamos 4 horas naquela lavanderia. Ela chorou. Eu chorei. Mostrei todas as provas, os documentos, as certidões falsas, os nomes dos envolvidos. Ela segurou minha mão com tanta força que deixou marcas.
Quando saímos de lá, Isadora estava diferente. Não mais curvada pela dor, mas ereta, alimentada por algo novo. Fúria. Decidimos juntas expor tudo. Reunimos outras vítimas, mães que também foram enganadas, filhos que cresceram sem saber a verdade. Formamos um grupo, juntamos provas, procuramos advogados. Mas no momento em que começamos a pressionar, as ameaças começaram. Ligações anônimas no meio da noite. Carros estranhos parados em frente à minha casa. Uma tarde, voltei do trabalho e encontrei minha porta arrombada. Nada foi roubado, mas gavetas estavam abertas, papéis espalhados. Era um recado. Descobri que alguns dos envolvidos no esquema ainda estavam ativos. Um deles ocupava um cargo importante na polícia militar. Outro era vereador. Eles tinham poder, conexões, dinheiro. E não iam deixar que a verdade viesse à tona sem luta. Foi nesse meio tempo que descobri que estava grávida. Helena, minha filha. E foi por ela que tomei a decisão mais arriscada da minha vida. Se eles não iam me deixar expor a verdade publicamente, eu ia forçá-los a se expor sozinhos. E foi assim que cheguei naquela blitz. Eu sabia que o sargento Moreira trabalhava naquela rodovia. Ele estava na lista. Um dos policiais que transportava os bebês nos anos 90. Planejei tudo. Coloquei Helena no bebê conforto, mesmo sabendo que a viagem seria longa. E ao lado dela, colei o bilhete. Nele estavam escritos 17 nomes, datas de nascimento falsas, valores pagos e o nome do esquema. Adoções irregulares, 1994-2001. Logo abaixo, em letras menores, estava o nome dele. Sargento Humberto Moreira, transporte e escolta. Quando ele iluminou aquele bilhete e leu seu próprio nome, entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Você não pode provar nada, ele disse, a voz trêmula. Já provei, respondi calmamente. Apontei para o painel do carro, onde meu celular estava gravando tudo. E não sou só eu. Tem uma jornalista recebendo essa transmissão ao vivo agora. Se você tentar me prender, sumir com as provas ou fazer qualquer coisa, isso vai explodir antes de você voltar para casa. Ele recuou, pálido, ofegante. Tentou dizer algo, mas não saiu som. Apenas olhou para mim, depois para o bilhete, depois para Helena, dormindo tranquila, alheia a tudo. 2 semanas depois, a reportagem foi ao ar nacionalmente. 17 pessoas foram presas, incluindo Moreira, os médicos, os funcionários do cartório. O caso virou manchete por meses. Isadora finalmente teve o reconhecimento público de que sua filha nunca morreu. E eu, pela primeira vez na vida, senti que pertencia a algum lugar. Não a um sobrenome ou a uma certidão, mas à verdade. Hoje, Helena tem 2 anos. E quando ela crescer, vou contar tudo. Cada detalhe, cada mentira, cada vitória. Porque a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor do que viver uma vida inteira baseada em segredos. Depois de ouvir essa história, eu quero saber. Você teria tido coragem de expor tudo sabendo os riscos? Já viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por uma situação onde a verdade custou caro? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu leio todos. Se essa história te impactou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. E fica ligado, o próximo vídeo vai te mostrar uma reviravolta ainda mais chocante. Até lá!